Bom dia. Gente, eu vou tentar não demorar. Falei pro Maurício que eu não garanto nada, mas se não der tempo, talvez eu divida em duas partes, não sei. A gente combina. Mas só fazendo aquele combinado, gente, que eu sempre peço, não deixa eu esquecer a garrafa, porque é da Laís. Eu não trago a minha porque eu vou perder. Aí é melhor eu perder a dela do que a minha, né? Aí eu sempre trago essa daqui. Mas eu queria compartilhar um assunto com vocês que Deus tem falado comigo já tem algum tempo. Eu comentei com o Maurício mais ou menos um mês, né, Maurício? E Deus já estava falando comigo sobre esse assunto. Aí eu escrevi um texto sobre isso, só que aí o texto não parava de crescer. Ontem, 8h30 da noite, eu ainda estava mexendo nele. Mas eu queria falar com vocês sobre um assunto que não é muito falado, embora eu acho que deveria ser, que é sobre a volta de Jesus. Eu acho que muitas pessoas assim têm algum receio de falar sobre esse assunto, talvez por não entender o livro de Apocalipse, né? É um livro que tem muitas metáforas. Eu lembro que muitos anos atrás eu li um comentário do Apocalipse do Ivan Baker. E aí o primeiro parágrafo ele falava assim, que as pessoas tinham receio de entender o livro de Apocalipse, muitas vezes por não ter revelação. Mas qual é o livro da Bíblia que você não precisa ter revelação para entender? Né? A gente precisa ter revelação para entender todos os livros. Mas acho que tem um pouco de confusão sobre alguns assuntos que, quando se trata disso, e toda vez que acontece algum evento assim, tipo agora, né? Guerra no Irã, aí no WhatsApp, gente, é um monte de gente me mandando mensagem. Ou então, sei lá, aí o povo inventa umas profecias que já se cumpriu e acha que é do que está acontecendo agora. Sempre teve um pouco de confusão em relação a esse tema, né? E eu acho que isso fez com que algumas pessoas pensassem assim, olha, ou eu estou naquele estado de constante alerta, desesperado, tudo parece que é o fim do mundo, ou então parece que, gente, assim, não sei vocês, eu já passei por uns 3 ou 4 fins de mundo, né? De 99 para 2000, falaram para mim que o mundo ia acabar, tinha aquela história de 2000 chegará, 2000 não passará, aí virou 99 para 2000. Aí falaram, não, mas desse ano não passa, que é 2000 não passará, aí 2001. Aí o mundo não acabou. Aí teve atentado do World Trade Center, agora o mundo acaba, aí não acabou. Aí depois foi 2012, que era o calendário azteca, né, que tinha uma pedra gigante e o calendário terminava no ano 2012. Aí o pessoal pensou, se acabou aqui em 2012, o mundo vai acabar. Eu fico pensando lá naquela época, os caras deviam ter pego uma pedra desse tamanho, aí pensaram assim, cara, chegou aqui em 2012, eu acho que daqui pra frente vai passar tanto tempo que o pessoal vai arrumar algum jeito de fazer outra pedra, ou sei lá, o pessoal vai ser inteligente, né? Aí a gente é tão inteligente que a gente olhou a pedra e falou assim, rapaz, acho que o mundo vai acabar. Mas não acabou. E eu acho que por conta disso, algumas pessoas criaram uma sensação de, olha, cara, é um monte de teoria furada, isso não vai acontecer, ou se acontecer, tanto faz, porque eu já vou estar morto mesmo. E não é bem assim que a palavra fala, né? Um outro coisa que eu queria combinar com vocês é que eu não vou falar de nenhuma doutrina específica. Teve uma época, uns 10 anos atrás, que eu dediquei quase 2 anos da minha vida a estudar Apocalipse versículo por versículo. Aí eu escrevi um estudo, até compartilhei com alguns irmãos um tempo atrás, mas eu não quero entrar em nenhuma doutrina específica. Se você acha que Jesus vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, cada um pode achar o que acha mais coerente. Mas eu queria fugir desse assunto, que muitas vezes, quando a gente fala da volta de Jesus, esse é o foco. E eu queria falar sobre o que eu acho que é realmente importante. No sentido de que o que for dessas teorias que for verdade, a gente vai ver na hora. A gente vai saber. Mas existem algumas coisas que Jesus falou que realmente nós devemos nos preocupar no dia de hoje. Não que seja ruim a gente estudar essas teorias, eu acho que é excelente, mas acho que a gente deveria focar pelo menos aqui no que a gente precisa se preocupar agora.
bom frisar que, assim, eu estava dando uma lida sobre como é que era essa questão na história da igreja, e até o quarto século, todas as gerações acreditavam que Jesus ia voltar na geração deles. Então, tipo assim, desses anos aqui não passa. A partir do quarto século, que a gente tem um marco, que é mais ou menos ali muito influenciado pela teologia de Agostinho, que isso virou mais para frente o conceito de amilenismo, onde Agostinho fala um pouco sobre a questão de que talvez essa volta de Jesus foi um pouco mais para frente e que talvez aquele milênio que está ali no Apocalipse não fosse algo tão literal assim. E essa ideia de Agostinho, ela influenciou muito a igreja na época e, de certa forma, esse assunto ficou um pouco sem ser tão falado. Muitos anos depois, a gente teve a doutrina que a gente chama de dispensacionalismo. Se você não sabe o que é dispensacionalismo, é bem fácil. Lembra do Deixados para Trás? É baseado no dispensacionalismo. É aquela doutrina de que Jesus volta a qualquer momento, aí tem um arrebatamento, todo mundo vai para o céu, aí o povo que fica aqui não tem Espírito Santo, fica... Né? Todo mundo já ouviu essa história. Não é mais pelo amor, é pela dor, e aí tem um monte de coisa. Tem um monte de filme lá, depois vocês assistem. Enfim, e aí, de alguma forma, com essa doutrina do dispensacionalismo, esse assunto voltou a circular no meio dos irmãos. E, de alguma maneira, a gente vê que as pessoas se dividiram em dois grupos. Um é esse grupo que fica com uma sensação alarmista, de que tudo o que acontece é um sinal claro da volta de Jesus e de hoje não passa. E outro de pessoas que acham que isso é algo que está muito distante. Talvez seja por frustrações, né, por essas previsões falhas que eu coloquei. A gente teve depois, a igreja começou a dar foco em outras coisas, como as coisas que do nosso dia a dia corrente mesmo. E também há muitas doutrinas teológicas, fala aí na academia mesmo, que falam sobre esse assunto, elas são mais, vamos dizer assim, favoráveis a esse contexto de que talvez demore um pouco, de que não precisamos ter tanto alarde. De todo modo, como eu falei para vocês, qual que é a perspectiva, vamos dizer assim, equilibrada e realista sobre esse assunto? E é esse o tema que eu queria tratar. Primeiro ponto, que é importante destacar, e eu acho que isso aí é senso comum, é que Jesus certamente vai voltar. Não há dúvidas disso. Ele voltará. Eu peguei uns números aqui só para vocês terem ideia. A Bíblia ela tem 1817 profecias no total. Dessas profecias, são mais ou menos 31 mil versículos, só sobre profecias. De todas essas profecias que tem na Bíblia, 1.239 já se cumpriram. Então são coisas que a gente foi profetizado em algum momento, passaram um tempo e elas se cumpriram. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade de História, me chamou muita atenção o livro de Daniel, porque Daniel ele faz algumas profecias e aí 600 anos depois as profecias acontecem. E aí quando eu estava lá estudando algumas coisas que Daniel falou, eu lembrava toda hora do livro. Então, 27% da Bíblia ela é só profecias. E dessa quantidade toda, só 578 profecias ainda não se cumpriram. Então eu acho que é um pouco seguro afirmar de que se Jesus profetizou a volta dele, ele vai voltar. A maior parte das profecias que foram feitas já se cumpriram. Faltam só um pouco. Então, a gente tem que levar em conta que existem profecias muito claras sobre a volta de Jesus. Muito claras. O texto mais famoso, que a gente sempre lê sobre esse assunto, é o texto de Mateus 24, né? Jesus fala do princípio das dores e do tempo do fim, que também está em Lucas 21, também está em Marcos 13. Eu acho interessante esse texto, não pretendo ler todos os textos aqui com vocês, senão a gente só sai daqui amanhã, mas os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Eles perguntam quando iriam acontecer essas coisas, porque Jesus estava falando que o templo não ia ficar pedra sobre pedra. Depois eles perguntam quando seria o tempo do fim e a consumação dos séculos. E aí as pessoas fazem um pouco de confusão, porque Jesus responde as 3 coisas. Só que ele não separa em tópicos, né, gente? Agora eu vou falar sobre a destruição do templo. E agora é sobre o princípio das dores. Não.
ele vai falando. E aí, eu separei aqui para vocês, para facilitar um pouco, depois vocês darem uma olhada, quando ele fala de cada assunto. Então, eu peguei como referência o texto de Lucas, porque ele é um texto mais completo. Em Lucas 21, do 20 ao 24, Jesus está falando do sítio de Jerusalém e da destruição do templo. Quando na realidade, Jesus está se referindo a uma profecia de Oséias, que Oséias fala que chegaria o dia do castigo sobre Israel e o templo seria destruído e as pessoas ficariam dispersas. Já em Lucas 21, do 7 ao 19, que aí é o caso um pouco de confusão, porque ele primeiro começa a falar do princípio das dores, depois ele fala da destruição do templo e depois ele fala da consumação dos séculos. Mas já do 7 ao 19, Jesus começa a falar do princípio das dores. O princípio das dores é o tempo que nós vivemos hoje. É o tempo que a humanidade passou a viver desde que Jesus ascendeu aos céus. E aqui Jesus ele destaca alguns pontos que aconteceriam. Muitos dirão que são o Cristo, guerras e rumores de guerra, fomes, terremotos, seremos odiados por causa do seu nome, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, o amor se esfriará e o evangelho será pregado em todas as nações. A primeira objeção que as pessoas que acham assim, que olha, essa questão de a volta de Jesus é algo que está muito distante, eu não sei muito bem se vai acontecer enquanto eu estiver aqui, é porque realmente muita gente dizer que são Cristo, já aconteceu um monte de vezes, a gente tem até o Henri Cristo aqui em Brasília, né? Que diz que é Jesus. Guerras e rumores de guerra tem toda hora, né? Desde os anos 1700, final dos anos 1700, até hoje nunca teve um dia sem guerra na Terra. Então, nunca teve tanta guerra na Terra. Eu estava até comentando num grupo de WhatsApp que a gente tem que desde que acabou a Segunda Guerra até 1991, que foi ali o fim da Guerra Fria, a gente teve 3 guerras de grande proporção. De 91 para até hoje, já passaram 7. Então, assim, guerra é um negócio que parece que sempre teve, né? Terremoto, fome, odiado por causa do meu nome. Isso tem acontecido desde que Jesus ascendeu ao céu. Falsos profetas, enfim. Só que tem uma característica que Jesus coloca aqui que nunca aconteceu, que ainda não aconteceu, que é o evangelho pregado em todas as nações. Isso é algo que ainda não se cumpriu. Quanto a essa questão de a gente achar que as pessoas falam, mas já passou muito tempo, não aconteceu, sempre teve guerra, também é interessante notar o texto de Lucas 21, 9. Se vocês puderem abrir para a gente ler junto, que ele é bem claro em relação a isso. Jesus fala assim, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, essa ideia de que muitas vezes a gente pensa, né? Já aconteceu um tanto de guerra mesmo, já aconteceu um monte de coisa e Jesus não volta, então quer dizer que não é algo para eu me preocupar. Na realidade, o próprio Jesus falou que o fim não seria logo, que haveriam ainda uma quantidade de tempo que a gente precisaria esperar. Só que, para mim, o texto, o que é chave nesse texto é quando Jesus fala que o evangelho do reino seria pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. E aí ele diz assim, então virá o fim. Então, mais relevante do que toda essa discussão de quando será, como será, se Israel atacar o Irã é um sinal claro do fim, se não é, ou a próxima guerra que pode acontecer por aí. Mais importante que todas essas teorias é se a igreja está cumprindo a missão dela. O melhor termômetro que a gente vai ter, se o fim está próximo ou não, é se o evangelho está sendo pregado. Foi o que o próprio Cristo falou. Que quando o evangelho fosse pregado, em todas as nações viria o fim. Isso significa que se eu não estou pregando o evangelho, se eu não estou testemunhando, eu não estou cooperando para que isso ocorra. Faz parte do papel da igreja
o cumprimento dessa profecia. Logo, temos como tarefa testemunhar para as nações, pregar o evangelho para as pessoas. Isso deve ser algo, no meu entendimento, da nossa vida comum. Nós precisamos ter isso na nossa prática de vida. E quando fizermos isso de maneira completa para todas as ações, aí sim virá o fim. Tudo bem. Logo depois, Jesus fala assim, termina de falar do princípio das dores, e aí ele fala da consumação dos séculos, que seriam aí os versículos Mateus 24, 15 ao 28. E aí ele fala que haveria a profanação do templo, que quando Jesus fala assim, quando ouvides falar do abominável da desolação, entrar no lugar sagrado, né, como disse o profeta Daniel, ele está se referindo a um versículo de Daniel 9, e aí ele está falando claramente sobre o momento onde o templo vai ser profanado. Ele fala que haverão falsos cristos e falsos mestres operando sinais, o que é diferente do que ele fala no princípio das dores. No princípio das dores ele diz que haveriam falsos mestres, falsos cristos e tudo mais. Aqui ele diz que esses falsos cristos e falsos mestres operarão sinais. Eu queria destacar esse ponto, porque muitas vezes a gente acha que um dos sinais de que Deus está agindo ou de que está acontecendo algo que vem de Deus são milagres. Ah, porque fulano vem de Deus, porque curou, porque fez o quê, porque desceu fogo do céu. Só que o próprio Cristo afirma que isso não é um sinal, isso não é algo que, vamos dizer assim, ratifica que alguém vem de Deus. Os próprios falsos mestres e os falsos cristos vão operar sinais. E aí ele diz que a lua não dará claridade, estrelas cairão. Gente, se você vê que não tem mais lua, a estrela está caindo, acho que deu para perceber que, né, chegou no final, né? Não tem mais muita coisa para acontecer depois da estrela cair, né? E aí ele diz que haverá a vinda do Filho do Homem. Então, tendo em vista que Jesus fala de 3 coisas que iriam acontecer, uma delas já aconteceu, que é a destruição do templo. Uma está acontecendo, que é o princípio das dores. E outras ainda vão acontecer. Eu acho que nós temos segurança de afirmar que a volta de Jesus ela é bem real. E aí a gente precisa tratar dessas 2 perspectivas que as pessoas se dividem, né? A primeira é a ideia de que Jesus Cristo vai voltar toda hora, né? Toda coisa que vai acontecer parece que é um sinal de que Jesus... Teve gente que marcou até data e hora, né? De que Jesus ia voltar. E aí Jesus não obedeceu a pessoa, deu uma confusão. Enfim, se criou um monte de religião por conta disso, baseado em dia e hora de que Jesus iria voltar. Jesus ele só obedece o Pai a ele mesmo, então o povo marca os horários aí, ele não comparece. Mas Jesus deixou alguns sinais que são um alerta para que a gente fique atento. Mas isso não significa que toda grande coisa, todo grande evento seja um sinal. Eu me lembro que quando houve aquela guerra civil na Síria, uns irmãos me mandaram um versículo falando sobre a destruição da Síria, falando que aquela profecia era um sinal de que Jesus ia voltar em breve. Aí eu falei, irmão, olha só, amém, Jesus vai voltar mesmo. Mas essa profecia da destruição da Síria, ela já aconteceu tem muitos séculos. Então, assim, o profeta preveu, a Síria foi destruída, aí reconstruíram a Síria, entendeu? E agora está tendo uma guerra lá. São coisas diferentes. Certo? Então, acontece também que as pessoas pegam qualquer evento e acham que é um sinal. Uma outra coisa que eu acho perigosa é que as pessoas pegam um pouco dessa visão dispensacionalista que eu falei para vocês e mistura com um monte de teoria da conspiração que tem por aí, que tem na internet. Aí faz uma salada de frutas e acha que aquilo ali é quase como se fosse uma agenda da volta de Jesus, né? E aí quando você vai ver, tem um monte de teoria que... Teoria da conspiração, ela tem um fim em si mesmo, né? Ela só faz sentido dentro daquele conjunto de regras que eles criam. E aí mistura isso com a Bíblia e as pessoas acham que aquilo ali é realmente um sinal do tempo do fim. Mas a própria palavra já nos deixou o alerta que nós precisamos ficar atentos.
para saber quando essas coisas irão começar. Se vocês puderem abrir em 2 Tessalonicenses 2:3. Paulo fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ele está falando da volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro veja a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo deixou claro para a gente que antes dessas coisas acontecerem, não vai ter fim de mundo, não vai ter nenhum desses eventos. São duas coisas. Ele fala da apostasia e ser revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Então, gente, essa perspectiva de que Jesus vai voltar a toda hora, muitas vezes só faz gerar ansiedade, agonia, medo e tudo mais. Porque, na realidade, o que a gente tem que ficar atento é com a apostasia e com o aparecimento do anticristo. Quando o anticristo aparecer, a gente vai saber que começou. E antes disso, a gente vai continuar fazendo o que a gente precisa fazer, ao invés de ficar nesse desespero todo. Porque um dos prejuízos disso é que isso cria no nosso coração uma sensação de descrédito, de parar de acreditar um pouco. Porque parece que toda hora vai acabar tudo. E aí, quando não acaba, você fala, tá vendo? Vocês lembram daquela história? Minha mãe falava muito desse negócio do o Pedro e o lobo. Vocês já viram essa história? O Pedro ficava falando assim, mãe, tem um lobo dentro de casa. Aí a mãe ia lá, não tinha lobo. E ele ficava, mãe, tem um lobo dentro de casa. Aí um dia apareceu o lobo. E aí ele falou, mãe, tem um lobo dentro de casa. Aí ela falou assim, mais uma vez ele falando isso, não vou lá não. Aí o lobo foi lá e matou todo mundo. Então, fica um pouco dessa sensação de o Pedro e o lobo falar, tá bom, beleza, tá bom. Dessa vez agora realmente é um sinal de que Jesus vai chegar amanhã. Sendo que Paulo deixou bem revelado para a gente o que a gente precisaria ficar atento. O outro lado dessa moeda é a perspectiva de que Jesus vai demorar, talvez eu nem esteja aqui, ou talvez isso seja um assunto irrelevante. Quando voltar, o importante é eu estar firme, né? Só que Pedro fala sobre esse assunto. Pedro diz assim, 1 Pedro 3, não precisa abrir não, que eu vou ler que o texto é longo. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não retarda, Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras nos quais habita a justiça. Então, essa ideia de que parece que Jesus não vai voltar, que está demorando, Pedro falou que as pessoas iriam pensar assim. Ele até diz, né, que as pessoas diriam, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como são desde o início. E é comum as pessoas terem essa tendência, né, de que, Deus vai voltar, sei lá quando. Desde que o mundo é mundo tem guerra, desde que o mundo é mundo essas coisas acontecem. Então, talvez quando ele volte eu nem esteja aqui mais. Então, está tudo certo. Só que Pedro repreende duramente, né? Pedro chama isso de escárnio. E ele diz que a volta do Senhor, muitas vezes, pode parecer demorada porque Deus é longânimo. O motivo pelo qual Jesus não voltou é a longanimidade, porque ele quer que todos se arrependam.
coração de Deus está voltado para as pessoas, não para um calendário, né? E ele é longânimo e quer que todos se arrependam. E aí Pedro disse para que, enquanto isso não acontece, a gente vive em santo procedimento, esperando. E uma parte desse texto que me chama a atenção é apressando a vinda do Senhor. Eu cumprindo o meu papel para que a vinda do Senhor seja logo. Porque o evangelho precisa ser pregado em todas as nações. Eu preciso apressar isso. E depois ele diz assim: segundo a sua promessa, esperamos. É uma postura não é de quem está alheio a essa questão. Nós estamos esperando. E, enquanto isso, confiando na longanimidade de Deus, porque se ele não voltou, é porque ainda existem pessoas que precisam se arrepender. E nós precisamos chegar até essas pessoas, para levar o evangelho até elas. Então, o nosso procedimento, ele não deve ser nem de alarmismo, de meu Deus do céu, Jesus vai voltar daqui a 10 minutos, meu Deus, teve uma guerra, tiraram um míssil, agora vai. Nem o de viver a revelia disso. O estado do discípulo em relação à volta de Jesus tem que ser de prontidão. Tem que estar pronto, preparado. Lucas 12:36 fala assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, quando o Senhor bateu na porta, eles já abriram a porta. Eles não estavam ocupados com qualquer outra coisa, eles estavam atentos àquilo. Quando o Senhor bateu a porta, eles abriram depressa. E muitas vezes, nosso procedimento é de quem não está atento a isso. A gente está só vivendo. Parece que a porta está lá longe, né? A gente vai ouvir um barulho lá distante. Até chegar lá, pode ser que demore. Mas Jesus diz para que a gente esteja num estado de prontidão. Na hora que ele bateu, a gente abre. Eu acho que a gente precisa ter um pouco desse sentimento e espírito que a igreja nos primeiros séculos tinha. Embora Jesus não tenha voltado no tempo de vida deles, eles estavam aguardando por aquilo. Eles estavam vivendo como se ele fosse chegar naqueles dias. E é assim que nós devemos viver. Mas, nesse mesmo texto, lá de Mateus 24, de Lucas 21, uma coisa que me chamou a atenção, lendo agora, pensando nesse assunto, é que, não sei vocês, mas eu sou assim. Às vezes parece que quando eu estou lendo a Bíblia, aquele subtítulozinho ali, parece que é um ponto, parágrafo, sabe? Então, parece que mudou de assunto, não é? Só que, mas continuei lendo, em vez de parar de ler o texto ali em Mateus 24, quando ele fala da consumação dos séculos, eu continuei lendo. E aí eu percebi que Jesus fala mais algumas coisas, e aí depois começa uma história. Aí o Evangelho de Mateus, se não me engano, conta uma coisa, de Marcos conta outra, mas a vida seguiu. Mas o texto que está anterior a esse é no mesmo discurso. Jesus não parou de falar. Então, quando Jesus termina de falar da consumação dos séculos, ele fala da parábola da figueira, da parábola do servo bom e do servo mau. Ele fala das parábolas das 10 virgens, da parábola dos talentos. E aí ele finaliza a fala dele falando do grande julgamento. Isso me chamou a atenção, porque eu não posso desvincular essas parábolas da resposta que Jesus estava dando aos discípulos. Porque eles perguntaram, né? Quando essas coisas aconteceriam, quando seria o tempo do fim e a consumação dos séculos. E Jesus respondeu falando de cada assunto e começou a contar umas parábolas. Então, essas parábolas foram para responder as perguntas que eles fizeram. Então, eu comecei a olhar esses textos e pensar, o que tem aqui que tem relação com essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus?
primeiro deles, que é a parábola da figueira, Jesus, não vou ler todas as parábolas, mas ele eu queria destacar alguns pontos da fala de Jesus. Primeiro, é que ele diz que comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Depois ele fala assim, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Um outro ponto, ele fala assim, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Já em Lucas ele diz assim, para o nosso coração não ficar sobrecarregado com as preocupações desse mundo. Então, Jesus fala assim, vai acontecer um monte de eventos, mas existem coisas que vocês têm que ficar atentos. E aí ele começa a falar essas parábolas. E as coisas que eles destacam, primeiramente é isso. As pessoas comiam e bebiam e davam-se casamentos. As pessoas estavam simplesmente vivendo. Como se aquilo não fosse acontecer. Como se não fosse acontecer o dilúvio. E isso é um risco que todo mundo aqui corre, inclusive eu. De simplesmente estar vivendo a minha vida. Vou fazendo, tem um monte de coisa para fazer, tal. Vou comer, vou beber, já casei. Daqui a uns dias a Isabel vai casar, espero que demore. Mas você vai vivendo. Um outro ponto é que ele fala que a hora que não cuidais. Isso aqui me dá um medo, gente. Não sei vocês. Que ele diz que é na hora que eu não estiver prestando atenção, entendeu? Ou seja, Jesus está dizendo que eu tenho que estar alerta o tempo todo. Essa ideia que muitas pessoas têm de que esse é um assunto que não me diz respeito, eu vou cuidar lá na frente, sei lá. Não é o que Jesus está falando. Ele está falando, na hora que você não estiver cuidando é que eu vou voltar. Então eu não posso me dar, vamos dizer, ao luxo de ficar agindo como se não fosse um assunto relevante e urgente. Depois ele fala assim, coração sobrecarregado com as preocupações desse mundo. Se a gente associa muito o tempo de Noé ali à questão de uma vida de depravação, de pecado, né? Aqui Jesus está falando de um coração sobrecarregado com as preocupações desse mundo. Com a vida, com o que eu vou fazer, se eu vou comprar um terreno, se eu vou vender. E isso aqui, para a nossa realidade, talvez seja o aspecto mais difícil, né? Porque a gente está sempre envolvido com muitos projetos, eu sempre estou envolvido com muitos projetos, e a gente faz. Mas não que seja errado a gente estar envolvido com projetos, mas que a gente, enquanto está envolvido com esses projetos, nós não podemos perder essa perspectiva de que Jesus irá voltar. E que, se possível, esse projeto deveria cooperar com o reino dele. Onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu tenho que tentar fazer com que isso coopere com o reino de Deus. Eu tenho que fazer isso para Deus. Depois, Jesus fala da parábola do bom e mau servo. E ele fala assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Cara, isso aqui me chamou muita atenção também. Porque ele diz que o Senhor pegou conservos e confiou aquelas pessoas. E aí, mais para frente, ele fala assim, que o Senhor demorou e aqueles servos começaram a espancar os companheiros e a comer e a beber com os ébrios. Ou seja, Deus colocou conservos sobre a minha responsabilidade, eu comecei a tratar aquelas pessoas mal e fui me embriagar com os ébrios, fui me dedicar aos meus prazeres. Jesus está falando aqui como um alerta sobre a necessidade da gente ser diligente com as pessoas que a gente tem responsabilidade. Como ele falou para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Deus confiou, né? Confiou os conservos para eu dar o sustento. Então eu tenho que estar preocupado com a vida dessas pessoas, me interessar pela vida deles. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, isso já hoje de manhã, é que isso tem que ser uma prática na minha vida com todo mundo que está sob a minha responsabilidade. Porque
Não sei como é a realidade de vocês, mas eu tenho parentes que não são convertidos. Mas Deus colocou eles sob a minha responsabilidade, eu tenho que cuidar deles, eu tenho que me preocupar com eles, eu tenho que tentar levar o evangelho para eles de qualquer jeito. Mas me chama a atenção e de alguma maneira me repreende um pouco o fato de Jesus falar dessa passagem justamente nesse assunto, né? Ele está falando da volta dele, parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, né? Ele fala, eu vou voltar e eu vou querer saber como é que você cuidou das pessoas que eu deixei na sua mão. Se eu amo a Jesus, eu tenho que apacentar as ovelhas dele, gente. Logo depois ele fala da parábola das 10 virgens. E aí fala assim, tardando o noivo, foram tomados de sono e adormeceram. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. Essa sensação que muitas vezes a gente tem de que o noivo está demorando pode fazer com que a gente adormeça. O fato de eu não ter um sinal claro de que Jesus está voltando agora, ou de que talvez não vai ser na minha geração, não pode impedir a minha vigília. Eu tenho que estar vigiando. Tá parecendo que vai ser só daqui a 50 anos, então eu vou viver minha vida aqui e daqui a 40 anos eu me preocupo com isso. Não. Eu tenho que estar vigiando em todo o tempo. Porque tanto a pessoa que é alarmista e está falando que Jesus vai voltar toda hora, tanto quanto a pessoa que está falando assim, está demorando, não vai voltar, eu acho que eu não vou ver essas coisas, o que eles têm em comum é que nenhum dos dois sabe. Nenhum deles sabe quando vai ser. Então, realmente pode ser que Jesus volte agora. Realmente pode ser que Jesus demore. Eu não sei. Se eu não sei, o que eu preciso fazer é estar pronto. Eu tive um chefe, vou contar essa história aqui que ele era engraçado. Ele dava umas coisas pra gente fazer e ele dava um prazo. Mas ele nunca cumpriu o prazo. Ele esquecia, sei lá. E aí, às vezes, ele pedia pra gente muito tempo depois do prazo, ou às vezes ele pedia 2 dias depois. E o tempo dele era igual aquele filme Interestelar, entendeu? Corria diferente, assim. 1 segundo para ele podia ser 1 ano e por aí vai. E aí a gente tinha a sensação, toda a equipe, que, gente, vamos pegar um negócio e fazer logo, porque a gente não sabe a hora que ele vai cobrar. A cabeça dele a gente não entende e é isso. E o pior é que se às vezes ele cobrasse a gente não tivesse feito, ele ficava chateado porque ele achava que ele tinha dado o prazo do dia que ele estava falando. E aí, tipo assim, gente, não dá para você negociar com doido, né? Você tentava conversar com ele, mas ele ficava chateado. E é um pouco parecido com isso. Eu não sei quando vai ser. Então eu tenho que estar vigiando. Depois, Jesus fala da parábola dos talentos. E ele disse que deu 5 talentos para um, 2 para outros e 1 para um terceiro, né? Só que ele fala também que ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade e partiu. Isso significa, gente, que Deus não vai me dar uma tarefa que eu não consiga fazer. Isso é o lado positivo. Mas tem um lado negativo, vamos dizer assim. Se Deus te deu essa tarefa, ela está dentro da sua capacidade. Pode confiar. Se está na sua mão, é porque você consegue fazer. Se você não consegue fazer, busque ajuda, porque a tarefa é sua. Não adianta terceirizar, não. Ele deu para você. Segundo a sua própria capacidade. Então eu preciso ser diligente. Porque ele deu a tarefa para mim. Não vai dar para eu mostrar o talento dos outros, né? Ele vai cobrar os que ele me deu. Para uns ele deu 5, para outros ele deu 2, para outros ele deu 1. E aí o texto diz que na hora que o Senhor deu os talentos para eles, aqueles 2 que foram aprovados, fala assim, saiu imediatamente a negociar. Ele não ficou esperando. Não precisou de um sinal. Ele não fez no tempo que era mais conveniente para ele ou quando dava. Ele saiu imediatamente. Isso significa, gente, que a vontade de Deus é para hoje. Eu tenho que fazer as coisas como se Jesus fosse voltar agora, hoje. Eu tenho que ser diligente com as coisas de Deus hoje, não é amanhã, não é porque eu fui ontem que significa que isso vai me aprovar, é hoje. Hoje.
isso é um tanto quanto urgente. Porque hoje sempre vai ser hoje, né? Não tem para onde correr disso. Então, todas essas coisas que eu tenho colocado de vigiar, de cuidar dos conservos que nos foram confiados, de tudo isso é para agora. Não é para quando a gente começar a ver um sinal ou qualquer outra coisa. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito agora. E se eu não estou fazendo, eu tenho que começar a fazer. É como se eu fosse aquela noiva que tô quase dando uma cochilada, né? Mas aí eu desperto e falo, não, eu preciso continuar vigiando. É agora. Eu não quero que vocês entendam isso como uma palavra de reprovação. É o contrário. É uma palavra para nos colocar em movimento. Então, se eu estou fazendo, eu continuo fazendo. O que eu preciso melhorar, eu passo a melhorar. E se eu não estou fazendo, eu não estava fazendo. Eu começarei a fazer agora. Nós precisamos ser diligentes com isso. E aí, então, Jesus fala sobre o grande julgamento, que é o final do capítulo 25. E aí ele fala assim, vou destacar esse texto aqui, que ele diz que nós fizermos a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus está deixando muito claro aqui que quando eu cuido da necessidade dos outros, eu estou cuidando das necessidades dele. Isso também me chamou a atenção, porque Jesus está falando do grande julgamento, é o final de tudo. Né? É quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E ele está destacando quem cuidou dos outros. E Jesus não está fazendo aqui distinção se é para eu cuidar do meu irmão que está aqui congregando com a gente, ou se é para o mendigo que está na rua. Ele fala sobre dar de comer, dar de vestir, dar de beber. Isso me chamou muita atenção porque eu tenho sido muito negligente em relação a isso. Dar esmola, me preocupar com quem está perto. Porque, não sei vocês, eu sou daquele tipo de gente que fica tentando ver a situação, entendeu? O mendigo me pede um negócio, aí eu fico, será que esse cara vai usar droga? Será que ele vai fazer esse dinheiro com o quê, né? Só que o texto não fala sobre isso, não. Ele só manda dar esmola e acabou. Né? E não tenho que ficar fazendo esse tipo de julgamento. Eu tenho só que ajudar, dar a quem me pede. E eu, pelo menos, tenho sido muito negligente nisso. Eu ajudo pouco as pessoas. Eu tenho um dinheiro que todo mês eu dou para uma instituição de caridade e eu acho que está tudo certo, e não é. Tem muito mais pessoas necessitadas e existem pessoas necessitadas à minha volta. E eu preciso estar atento a isso. Porque muitas vezes as pessoas não vão pedir as coisas para a gente. Elas não vão pedir, elas estão passando na dificuldade e a gente tem que ficar atento. Aquele texto de Tiago que fala sobre a gente despedir o nosso irmão, quando ele está passando dificuldade, não diz que o irmão foi lá falar que estava em dificuldade. Não, às vezes as pessoas estão passando dificuldades e a gente tem que estar atento para ajudar as pessoas. E a gente tem que ficar atento para ajudar com o que a gente pode. Talvez eu não tenha condição de dar filé mignon para a pessoa que está em necessidade, mas ela pode comer a 100 junto comigo, né? Ela pode comer aquela carne moída boa lá na minha casa, mas eu estou atento à necessidade dela. Então, recapitulando, ele está falando sobre vigiar, ele está falando sobre cuidar de quem está perto da gente, ele está falando sobre a gente ficar atento para não se preocupar demais com as coisas dessa vida e que isso precisa ser para hoje. Mas eu sempre gosto de finalizar com isso. São 12:00, vocês me aguentam mais um pouquinho? Sim? Que é, como é que eu faço isso na prática? Eu sempre tento, como é que eu aplico isso aqui na minha vida? Minha cabeça é muito assim, sabe? As pessoas me falam um negócio, eu fico pensando, tá, beleza, mas eu vou executar isso aqui de que maneira? Né, amor? Sempre tem um problema, eu não penso no problema, eu quero resolver, né? Mas o que eu preciso fazer? E aí eu destaquei alguns pontos do que é necessário. O primeiro deles é vigiar e estar preparado. 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala assim, ó: irmãos, relativamente aos tempos e às décadas e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva,
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui, Paulo primeiro está dizendo que, em relação ao dia do Senhor, ele diz que os irmãos já estavam inteirados. Então, eles não estavam vivendo como se fosse algo alheio a eles. Eles sabiam sobre o assunto, eles conheciam, eles estavam inteirados sobre o assunto. E ele diz assim, vocês não estão em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe. Ou seja, Jesus falou durante várias vezes que o dia seria como ladrão, né? Seria de surpresa. Mas ele está dizendo aqui que nós não estamos nas trevas e esse dia não vai nos apanhar como ladrão. Por quê? Porque eu vou estar vigilante, não vai ser uma surpresa. Quando Jesus chegar, quando ele bater a porta, eu vou estar esperando ele. Eu acho que eu vou estar pensando, graças a Deus, eu não aguentava mais. Então, como não estamos nas trevas, esse dia não vai nos apanhar de surpresa. Amém? Para isso, ele diz que a gente não deve dormir, mas vigiar e ser sóbrios. Como é que eu faço, na prática, para vigiar e ser sóbrio? E aí ele fala, revestindo da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, eu tenho que estar revestido de fé e de amor. Se eu tiver fé e se eu tiver amor, eu vou fazer todas essas tarefas que Jesus mandou eu fazer. Porque eu estou fazendo por amor a Ele, por amor às pessoas, e eu tenho fé de que toda obra que eu estou fazendo, Ele quem vai me capacitar, é Ele quem vai permitir que aquilo seja feito, é para Ele e é por meio dEle. Então eu vou me revestir de fé e de amor. E, como capacete, na minha cabeça, tem que estar sempre a esperança da salvação. Então eu estou fazendo isso aqui porque eu vou ser salvo. Meu Senhor vai voltar e Ele vai me buscar. Se tiver difícil, eu tenho esperança de que Ele vai voltar para me salvar. Se eu morrer, eu tenho esperança de que eu vou ser salvo. A esperança é nele. Isso tem que estar na minha cabeça o tempo todo. O capacete serve para proteger a cabeça. Vai proteger a minha mente. Essa esperança de que eu vou ser salvo. E aí, no final ele fala assim, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Uma outra maneira prática de fazer isso é que eu preciso estar consolando os meus irmãos. E eu preciso estar edificando e sendo edificado por eles. Não tem como eu esperar a volta de Jesus sozinho. Não tem como eu vigiar sozinho. Porque a gente sabe que a vida não é fácil, gente. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós desanimamos. E a gente precisa que tenham irmãos perto de nós para nos consolar e para nos edificar. É como se eu estivesse meio que cochilando e o Xande me desse aquela cotoveladinha no amor para, acordar e ficar atento que o meu Senhor pode voltar. Ele está cuidando de mim. E quando eu estiver cansado, falar, Xande, eu não aguento mais, ele falar, Pedro, eu estou com você, me dá uma palavra de ânimo, me consolar, me renovar essa esperança da salvação. O segundo é ser santo. 1 Pedro 3,14 diz assim, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, porque Pedro está falando da volta de Jesus, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
esse texto, em paz, essa palavra me salta aos olhos. Porque eu não estou agoniado, entendeu? Eu não estou desesperado, eu estou em paz. Eu estou confiando em Deus a ponto de eu estar em paz. E eu estou sem mácula e irrepreensível. Ninguém vai ver a Deus se estiver vivendo uma vida de pecado. Lá aquele texto de quando Jesus fala lá do grande julgamento e as pessoas falam que eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu curei, eu expulsei demônio. Jesus diz para se afastar dele todos que estão praticando a iniquidade. Então, é um alarme claro em relação ao nosso procedimento, à nossa santidade. Nós precisamos estar atentos e permanecer imaculados, irrepreensíveis, para quando ele chegar, a gente esteja pronto para recebê-lo. O terceiro, que eu já falei aqui, é pregar o evangelho. Então virá o fim, né? Quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Se eu não pregar o evangelho, você não está vigiando, você não está esperando. Essa é a nossa tarefa, vamos dizer assim, mais ativa em relação a isso. Eu preciso estar cooperando, trabalhando. O quarto é conhecer as profecias. Esse é um pouco mais difícil. Mas, se vocês puderem abrir em 1 Coríntios 14, 22, esse é um texto que eu gosto muito. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A profecia é para quem está de dentro. Todas as profecias que estão lá na palavra de Deus, elas são para nós. Então, todas essas profecias que eu citei aqui, elas foram enviadas diretamente para você, para mim, para todos nós. E eu preciso conhecê-las. Senão é como se Deus tivesse enviado uma carta para mim e eu não estivesse lendo. Eu deixasse lá, não fosse ler. É para mim. Eu preciso conhecer. Então, talvez essa ideia de que eu não preciso conhecer o Apocalipse, eu não preciso conhecer, ela não se fundamente muito. Porque essa profecia foi enviada para mim. Eu preciso conhecê-la. Apocalipse 1:3, que é o início do livro, está escrito assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Conhecer as profecias é uma bem-aventurança. Então é bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda. Eu quero isso para mim. É uma bem-aventurança. Então eu preciso buscar isso. Porque as profecias, como eu falei para vocês no início, né? Já teve um monte que aconteceram. Se eu vejo que várias profecias aconteceram, isso me dá um ânimo, o que aconteceu, e me dá esperança que as profecias que estão por vir também vão se cumprir. Já foi muito mais da metade. Então por que não vai agora no final, né? Então elas vão se cumprir, isso me dá esperança. E as profecias que elas ainda não se cumpriram, ela me dá ânimo para vigiar e ser fiel. Porque não acabou. É o que muitos teólogos falam, né? Hoje e ainda não, né? Muitas coisas estão acontecendo hoje, mas muitas coisas ainda não aconteceram. Eu preciso estar fiel, eu preciso estar alerta, porque da mesma forma que aquelas profecias se cumpriram, elas vão se cumprir hoje. E da mesma forma que quando aquelas profecias se cumpriram, tiveram pessoas que estavam vigiando e tiveram pessoas que não estavam vigiando, isso vai acontecer no futuro. Então eu preciso estar entre as pessoas que estão vigiando. O quinto, eu botei no meu resuminho aqui só 5, mas eu estava pensando antes de vir para cá tomando banho e são 6. Tem mais um. É que eu preciso estar atento em preparar as futuras gerações. Porque, como eu falei para vocês, ninguém sabe o dia nem a hora. Eu vou estar vigiando, ansiando para que seja num tempo que eu ainda esteja aqui vendo. Mas se não for, eu preciso preparar a geração que vem adiante para que ela esteja vigiando quando o meu Senhor vier. Quando Paulo fala, né, para formar homens fiéis e idôneos, eu preciso me preocupar
que se não vai ser no meu tempo, que eu vá conseguir cumprir essa tarefa de levar o evangelho para todas as nações, a geração seguinte consiga ou terminar essa tarefa ou vá mais adiante. Mas a próxima geração que vai vindo precisa estar pronta. E a responsabilidade de formar essa geração é minha. E quando eu começo a viver como se isso fosse um assunto alheio, porque eu penso assim, mas Jesus vai voltar daqui, sei lá, tanta coisa tem que acontecer, tem que ser um cenário tão específico, né? Para aparecer um cara, uma pessoa só, seduzir todas as nações, e aí todo mundo dá o poder para ele. Isso está tão distante da minha realidade, eu vejo um mundo tão dividido, eu não vejo isso acontecendo hoje. Essa perspectiva vai fazer com que eu não me preocupe em formar a geração que vai vir depois de mim. Porque se eu não estou vendo esse cenário, pode ser o cenário da geração da minha filha, ou da filha dela. E eu preciso deixar a geração que vem depois de mim pronta para isso. E, gente, eu sempre penso nisso, né? A gente viu na pandemia que não precisa de muito para mudar todo o cenário. Um negocinho, o mundo muda. Não é tão difícil e complicado assim. Mas ainda que eu não veja, a geração seguinte pode ser ela que vai ver. E eu quero formar essa geração bem, para que ela seja encontrada ansiando e esperando pelo Senhor dela. E por fim, a última é justamente esse: ansiar pela vinda de Cristo. Vocês podem abrir aí em 2 Timóteo 4:8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça está guardada para todos quantos amam a sua vinda. Eu preciso amar a vinda de Jesus. Amar. Eu preciso querer isso como se não houvesse amanhã. Eu preciso querer isso mais que tudo. Se eu não tiver esse sentimento de ansiar pela volta dele, alguma coisa está errada. Eu estou muito focado na minha vida, no dia presente, no que eu preciso fazer, se eu vou me dar bem, se eu vou me dar mal, o que vai acontecer. Eu preciso amar a vinda dele. Para que quando Jesus volte, eu não esteja... Eita, mas não deu tempo de vender o terreno. Não, eu estou esperando, eu estou ansioso por isso. A ponto de eu largar tudo e falar, nossa, aconteceu. Glória a Deus. Eu tenho que amar a vinda dele, amar. E aí eu vou receber essa coroa da justiça. Paulo está falando isso, e quando ele fala me dará naquele dia, é aquele D com D maiúsculo, né? É o dia do Senhor. E ele está falando que não vai ser só para ele, vai ser para todo mundo que está amando a vinda dele. Então a gente tem que estar nesse grupo. Devemos estar incluídos no grupo das pessoas que amam a vinda de Jesus. Queria fechar com um texto de Apocalipse. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele virá e sem demora. Amém? Bem, graças a Deus. Estava pensando ali que uma coisa que faz, às vezes, a gente não ansiar, não amar a vinda de Jesus, né? É o fato da gente não se sentir pronto. Se você não está pronto, aí você, às vezes, pode ficar com medo, né? Dele chegar e nos pegar desapercebidos. Então, eu acredito, né, Pedro, que uma coisa está relacionada à outra. Graças a Deus, só queria comentar que no fim de semana passado, né, eu, Fernando também, a gente estava no encontrão lá de Salvador, e o Benito, né, um irmão lá, falou exatamente sobre a volta de Jesus.
inclusive uma palavra muito congruente com tudo que ouvimos aqui. E eu só queria dizer que ele começou a palavra dele dizendo assim, olha, vou falar aqui sobre a vinda de Jesus e tal, né, que é uma coisa que tem a ver com acontecimentos futuros, né, algo que vai acontecer ainda e tal, mas eu estou falando isso para gerar em nós uma mudança hoje. Então eu quero falar sobre a volta de Jesus que ainda vai acontecer, né, para que a gente com essa perspectiva clara, possa buscar mudanças na nossa vida hoje. Eu achei muito legal, né, ele dizer isso. E o Pedro falou de várias coisas aqui, né, que estão relacionadas com essa prontidão de quem está esperando a volta de Jesus. Por exemplo, ele falou de não ficar distraído, não ficar ocupado demais com as preocupações do mundo. Falou da importância de a gente ter o cuidado com a vida das pessoas, falou de pregar, falou de edificar outros, falou de acudir necessitados, falou de deixar pecados, de buscar santidade e de conhecer as profecias e a Deus, entre outras coisas, né? Então, eu queria fechar só sugerindo que a gente pensasse nisso, né? O que falta para a gente poder dizer assim, não, eu estou pronto para a vinda de Jesus. Você bater na minha porta hoje à noite, vou abrir rápido com alegria e dizer, beleza, estou pronto aqui. O que nos falta deixar de fazer? O que nos falta começar a fazer? O que o Senhor já te revelou que você deve deixar ou começar que você não fez ainda? Então, que a gente pense nessas coisas e que toda essa verdade e revelação possa nos mover aí a sermos aperfeiçoados. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.